Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Eu disse aos irmãos que nós vamos dar uma pausa em Atos 2:42 por algumas semanas e vamos refletir em algumas outras abordagens bíblicas que são de grande importância também para a nossa vida e para o estímulo da nossa fé. João capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 15. Quem já leu a Bíblia hoje, levanta a mão. Maravilha. Quem não leu agora vai pagar a conta, tá? Vamos lá. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que também é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Dá uma pausa e diga comigo: Deus sempre sabe o que fazer. Se tiver alguém do seu lado, diz isso para a pessoa do seu lado: Deus sempre sabe o que fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos ou para tanta gente? Dizem algumas versões. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Todos podem dizer amém? Nós vamos refletir nesse texto, e se você puder manter a sua Bíblia aberta, acho que vai ser bom. Agora diga comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Senta um pouquinho, por favor. Eu quero nesta noite falar com os irmãos sobre provisão de Deus no deserto. Provisão de Deus
no deserto. O texto que nós lemos, versículo 15, versículo 14, foi o último texto que nós lemos, nos revela que o Senhor Jesus decidiu ir ao monte, porque ele queria ficar só. Ele queria o quê? Ficar só. Alguns momentos na vida do homem de Deus e da mulher de Deus, ficar só é o que a sua alma mais deseja. Sim ou não? Sim. Mateus e Marcos, quando descrevem este milagre, o milagre da multiplicação dos pães, dizem que Jesus estava no deserto. O apóstolo João descreve este ambiente como sendo não o deserto, mas um lugar deserto, um lugar sem movimento de pessoas, um lugar reservado, um lugar escondido, um lugar recolhido. E João é o único que diz que neste lugar havia muita relva. Não sei se você já parou para observar que os maiores milagres registrados na Bíblia Sagrada se deram no deserto. É no deserto que o Senhor envia codornizes para alimentar o povo. É no deserto que o Senhor envia maná para suprir a necessidade do povo hebreu no trajeto para a terra de Canaã. É no deserto que o Senhor tira a água da rocha para dar de beber ao seu povo. É no deserto que as águas salobras de Mara se tornam águas potáveis. O deserto é o lugar onde as roupas dos hebreus não envelheciam nem se rasgavam, os seus sapatos não se gastavam. O deserto é o lugar onde o Senhor manda corvos para alimentar o profeta. Também é no deserto o lugar para onde o Senhor manda o mesmo profeta, numa região chamada Zarepta, para que ele seja sustentado por uma viúva pobre. No deserto, os anjos alimentam a Jesus com um pão do céu. No deserto, Jesus multiplica pães e peixes para dar de comer a uma multidão. Ou seja, deserto é lugar de milagres. Eu vou repetir para ver se alguém capta a informação. Deserto é lugar de milagres. Todas as vezes que o Senhor nos leva para o deserto, nos permite uma crise, uma adversidade, nós precisamos identificar que o deserto tem pelo menos 3 propósitos muito sublimes, muito especiais. Primeiro, o deserto nos projeta para Deus. O deserto nos projeta para Deus. Como? Quando nos vemos em cenário de dificuldade, de adversidade, somos naturalmente impelidos para aquele que pode suprir as nossas necessidades. Então, o deserto tem o poder de nos impelir, de nos projetar para Deus. E o incrível é que, ao mesmo tempo que o deserto nos projeta para Deus, atrai Deus para nós. Por quê? Porque todas as vezes que nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós. Então, o primeiro propósito da adversidade, da crise, da dificuldade, do deserto é nos
projetar para Deus, porque o cenário de dificuldade me impele para aquele que pode suprir a minha dificuldade. E cada vez que eu sou impelido para Deus, Deus se inclina em meu favor. Você entendeu? Diga amém. O segundo propósito do deserto é nos fortalecer. Diga comigo, o deserto fortalece. Eu vou traduzir. Nós não temos noção clara e real, a nossa mente não lê claramente o que é deserto. Então diga comigo, a crise pode me fortalecer. De que modo? Se o deserto é lugar de dificuldade, se o deserto é lugar de sequidão, se o deserto é lugar de escassez e, portanto, de enfraquecimento, de que modo posso ser fortalecido no deserto? O fortalecimento que vem para nós na crise depende da postura que tomamos diante da dificuldade. Se aceitarmos a proposta de sermos projetados para Deus, Ele nos fortalecerá para que o deserto não seja o lugar da nossa morte, mas o lugar do nosso treinamento, o lugar da nossa capacitação, o lugar do nosso aperfeiçoamento. Você pode dizer amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 80, diz que João Batista crescia e se fortalecia nos desertos da terra. Então presta atenção, a crise não é para te matar, a crise é para enlarguecer as tuas costas, robustecer os teus músculos, te preparar para uma nova dimensão naquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Só quem aceita esta palavra diz amém, glória a Deus ou aleluia. Então observe, primeiro, o deserto nos projeta para Deus. Segundo, o deserto nos fortalece. Terceiro, o deserto tem o propósito de manifestar o milagre de Deus em nós. A crise, a dificuldade, tem o propósito de manifestar o milagre de Deus em nós. A grande dificuldade que nós temos de atravessar o tempo de dor, de crise e de dificuldade, é que o nosso senso de inteligência não compreende a lógica do milagre. A nossa inteligência não compreende o modus operandi de Deus. Por exemplo, nós oramos pedindo a Deus um milagre, e quando as coisas começam a ficar mais difíceis do que estão, alguém até diz assim, quanto mais reza, mais o diabo aparece. Ora, quanto mais eu oro, mais difícil está ficando. Parece que a oração está fazendo efeito contrário. E na verdade não é esta a percepção que Deus quer que nós tenhamos. Nós precisamos compreender que, enquanto está no campo da possibilidade, não é necessário um milagre. Milagre só se dá quando chega no nível do impossível, sim ou não? Enquanto eu posso resolver, não é de um milagre que eu preciso, é de uma solução. Quando se torna impossível, agora só um milagre. Para se tornar impossível, tem que se tornar mais difícil. As coisas se tornam mais complexas. Mas eu e você precisamos entender que na perspectiva de Deus, o milagre se dá no cenário da impossibilidade. Ou seja,
A impossibilidade é a plataforma de Deus para operar o milagre. Vou traduzir: quanto pior fica para mim e para você, melhor fica para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Agora, vamos entender neste texto bíblico ora lido, João está descrevendo um milagre do Senhor Jesus. Se a gente ler no Evangelho de Mateus capítulo 14, o mesmo relato, nós vamos entender o cenário deste milagre. João, o Batista, fora morto por ordem de Herodes. João Batista não é apenas o precursor do Messias. João Batista não é apenas a voz do que clama no deserto. João Batista é parente de Jesus. Se o irmão ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 36, a mãe de João Batista, Isabel, era parente de Maria, mãe de Jesus. João morre na Judéia por ordem de Herodes, e quando Jesus fica sabendo da morte de João, a Bíblia diz que Jesus se retirou dali para um lugar deserto. Preste atenção, no momento que João Batista morre por ordem de Herodes, Jesus não enfrenta Herodes, ele se retira dali para um lugar deserto. O bom senso diz que há momentos de crise que é necessário se retirar. O bom senso diz que há momentos de adversidades que é preciso se recolher. Foi o que Jesus fez. Ele sai do ambiente, da zona de crise, da zona de conflito, e vai para um lugar deserto. Só que o texto diz que quando ele chega no lugar deserto, a multidão o acompanha. Nós temos uma lição de Jesus aqui para nós, e é uma lição que nós precisamos aprender. Vamos extrair algumas desse texto, mas eu quero compartilhar essa que não estava nos meus escritos, e que eu quero que você entenda. Saiba a hora de se calar, saiba a hora de se afastar, saiba a hora de sair de cena, se recolher, ir para o lugar reservado, onde você estará a sós com Deus. E é preciso entender que Deus muitas vezes quer falar conosco. Aliás, muitas vezes Deus está falando conosco, e nós não ouvimos porque estamos no meio da turbulência, porque não paramos, não nos afastamos, não silenciamos para ouvi-lo. Deus não vai tocar orquestra sinfônica para chamar a sua atenção. Ele não vai tocar corneta para você parar e ouvi-lo. É preciso sair da zona do barulho para ouvi-lo, porque muitas vezes Deus fala conosco cochichando, quase silenciosamente, mas Deus fala. De vez em quando eu encontro alguém que diz: Deus nunca mais falou comigo. Ora, você não cala, você não para ouvir. Você ouve todo mundo e não para ouvir o Senhor.
Você ouve a opinião das suas amigas, dos seus amigos, dos seus cunhados, do seu sócio, daqueles que apoiam você até nas besteiras que você pretende fazer, mas não para ouvir Deus, porque você sabe que na hora de ouvir Deus, a coisa se torna muito mais séria, mais profunda e mais definida. Para, a fim de ouvir Deus falar com você. É Jesus. Ele poderia ter enfrentado Herodes, mas ele sai da zona do problema e vai para um lugar deserto. E aqui vamos aprender algumas coisas desse texto. Versículo de número 2. Jesus sai para ficar só, mas o texto diz que seguia-o uma grande multidão. Olha só, ele quer ficar só, mas uma multidão vem atrás dele. Olha que paradoxo. Eu e você, quando estamos no plano de Deus, precisamos compreender que muitas vezes a solidão que nós precisamos não é suficiente para isolar aqueles que precisam da nossa presença. Embora ele quisesse ficar só, uma multidão o acha, o encontra, o identifica. Preciso te alertar que muitas vezes você quer fugir do meio da turba, e Deus te leva para um lugar onde alguém está precisando de você. Não, você não me entendeu. Você quer se afastar da multidão, e Deus te leva para um lugar onde você é necessário. Vou traduzir. Muitas vezes você quer ficar livre dessa multidão, porque a turbulência está nesta multidão, mas o Senhor tem outra multidão esperando por você, porque você é útil lá. Os gadarenos expulsaram a Jesus de Gadara. Mas quando Jesus atravessa o mar da Galileia e chega em Cafarnaum, a Bíblia diz que uma grande multidão o aguardava. Então, há lugares onde você não é desejado, mas há lugares onde você é necessário. Alguém aqui me entendeu? E por que isso, pastor Josué? Porque Deus te deu dons. Aponta para alguém e diz assim: Deus te deu dons. Deus te deu talentos. E olha para mim agora. Os dons que Deus te deu não são para você. Os dons que Deus te deu não são para abençoar você. Os dons que Deus te deu é para abençoar alguém através de você. E por causa dos dons que Deus te deu, você é necessário em algum lugar. Porque nós pensamos às vezes que Deus nos deu dons para nos ornamentar, para nos embelezar, para nos tornar especiais. E Ele nos deu dons para que sejamos úteis na vida de alguém. Então não adianta, se Deus te deu dons, talentos e habilidades, onde você chegar, esses dons e esses talentos e estas habilidades serão úteis na vida de alguém. Eu liguei para um pastor amigo alguns anos atrás e falei com ele: eu não estou bem, eu preciso de descanso, preciso de isolamento. Vou aí para a tua cidade. Ele mora numa cidade bem interiorana do nosso estado. E eu falei com ele: eu vou passar 2 dias aí contigo e vou descansar. Vou dizer a ninguém para onde estou indo. Quando eu cheguei na cidade, ia passando na praça, eu vi um palco violento sendo armado. E eu até comentei: está tendo festa na cidade.
Mas como o palco era na porta da igreja que esse amigo meu pastoreava, eu imaginei, hoje não vai ter culto, porque se tem festa na praça, não tem culto na igreja. Liguei para ele e falei, olha, já cheguei aqui na cidade. Ele disse, estou na igreja, pode vir para cá. Quando eu cheguei na igreja, eu perguntei, e esse palco aí na frente vai ter festa? Ele disse, não, é que eu estou aproveitando a sua chegada para a gente fazer uma cruzada evangelística. Eu disse, mas rapaz, eu te falei que eu não estava bem, que eu precisava descansar, e você me inventa uma cruzada? Você perdeu o juízo. Ele disse, você acha que eu vou ter oportunidade de ter você aqui de bandeja e não fazer uma cruzada? Eu olhei para ele e disse, você não entendeu a minha necessidade. Mas hoje eu compreendo que às vezes, onde você pensa que é o teu isolamento, Deus está te levando, porque alguém precisa de você. O texto diz que seguia o grande multidão. Versículo 5 agora, olha a segunda lição. A Bíblia diz que Jesus foi movido de íntima compaixão. Ele se compadece de uma multidão que vem atrás dele para um lugar deserto. O seu coração é atraído de misericórdia por aquelas pessoas. Agora, olha bem para mim. Não importa o momento que você está vivendo. Se Deus criou uma oportunidade para você abençoar alguém, não se omita. Ele precisava ficar só, mas não negligenciou a necessidade daqueles que vieram em busca do seu favor. Não se negue a ser resposta de Deus para alguém, a despeito da situação que você está. O irmão vai observar que muitas vezes na vida você está passando por um grande problema e alguém vem te pedir ajuda, passando por um problema parecido com o teu. E você pensa assim, mas rapaz, eu não estou conseguindo nem resolver a minha salada, não estou conseguindo descascar o meu pepino, não estou conseguindo resolver a minha dificuldade e vou ajudá-lo. E a natureza humana tem a tendência de dizer, primeiro eu, depois você, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas o que Jesus está ensinando aqui é, a despeito do momento que você vive, se surgiu a oportunidade de ser bênção na vida de alguém, seja. Tem alguém aí? Então diga assim, eu sei que Deus pode me usar no momento que eu menos imagino. É aquele momento que você diz assim, não eu, lembra de João Batista com Jesus? Eu é quem deveria ser batizado por ti e tu vens a mim. E Jesus diz assim, deixa, para que se cumpra a justiça. É aquele momento que a viúva de Sarepta está catando o último graveto para fazer o último bolo, a fim de comer e morrer, ela e o seu filho. E o profeta chega e diz assim, faz um bolo primeiro para mim, e depois um bolo para ti e para o teu filho. E a mulher atende. É no momento que você se julga em menor condição de ajudar, que Deus gera oportunidades para você fazer alguma coisa. O Senhor disse a Paulo assim, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que Deus quer nos ensinar com isso? Deus quer nos ensinar que nem quando estamos fracos somos inúteis. Vou repetir, nem quando você está fraco você é inútil. Mesmo enfraquecido, ao quebrado, machucado, o reino de Deus conta com você.
E imagine que quando você e eu, quando nós trabalhamos para o reino trabalha por nós. Ele queria ficar só e veio uma grande multidão. De repente, ele é movido de íntima compaixão pela multidão. Olha a terceira lição que eu quero extrair contigo. Ela está no versículo de número 5 e 6. Jesus olha para a multidão e pergunta aos discípulos: onde compraremos pão para esta gente? Agora, presta atenção na pergunta de Jesus: onde compraremos pão para esta gente? Jesus não perguntou como compraremos, ele perguntou onde compraremos. A questão de Jesus não era econômica, a questão era geográfica. O lugar era deserto. Então ele pergunta: onde compraremos? Os discípulos não respondem à pergunta. A resposta que o discípulo dá é: 200 denários não seriam suficientes. Jesus pergunta onde e o discípulo responde como. Eles não entenderam a lógica do pensamento de Cristo. Jesus estava dizendo: não há lugar aqui próximo para providenciar pão para esta gente. Jesus não estava dizendo não há dinheiro suficiente. Quantas vezes Deus está querendo nos mostrar uma perspectiva do milagre e nós insistimos em ver outra perspectiva? A pergunta é: onde iremos providenciar? A preocupação de Filipe era como providenciar. Não há dinheiro. Alguém olha para Judas Iscariotes, que é o tesoureiro do ministério de Jesus, e pergunta: quanto tem em caixa? Judas Iscariotes deve ter respondido: tem 200 denários. O discípulo volta para Jesus e diz: Senhor, 200 denários não são suficientes para comprar pão para esta gente. Filipe era muito bom de conta, muito bom de cálculo, mas era péssimo em perspectiva de milagre. Quantas vezes eu e você somos lógicos, matemáticos, precisos, inteligentes, mas não temos a visão do milagre. Olha bem para o pregador: milagre não tem lógica, milagre não se explica, milagre não está na perspectiva do controle humano. Milagre se dá quando Deus entra em ação para ir além do limite que o homem poderia ir. Isaías capítulo 55, versículo 8, o Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Ei, você sabia que a Bíblia hebraica não é lida da esquerda para a direita? Que o hebraico é lido da direita para a esquerda? Do final para o começo? Nós lemos do início para o final. A leitura hebraica é do final do livro para o início. Por quê? Porque o profeta Isaías diz que Deus conhece o fim das coisas antes do começo delas. Vou traduzir: Deus conhece o final da história antes que a história comece. É por isso que alguém está olhando para você dizendo assim: acabou, sem chance, desiste, não tem mais jeito. E Jeová está dizendo: vai à frente, avança. E alguém diz assim: mas acabou, já morreu. Não foi isso que disseram para Jairo? Não incomodes mais o mestre, a menina já morreu. Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente.
para de ouvir prognóstico, para de ouvir notícia ruim, para de só ler miséria, para de se alimentar daquilo que te suga. Você está vendo agora, teus inimigos estão vendo ontem, mas Deus já viu o amanhã. Aleluia! E é interessante que ele está perguntando: onde compraremos pão para essa gente? E a Bíblia diz que ele estava falando aquilo para os experimentar, porque ele já sabia o que haveria de fazer. Você sabia que muitas vezes Deus te coloca em testes? Você sabia que muitas vezes Deus te coloca em testes? Sabia que muitas vezes Deus está te medindo? Aí alguém diz assim: Deus nos prova para ver a nossa fé. Eu não creio assim. Não creio assim porque Deus é onisciente, então Ele vê a minha fé sem precisar me fazer passar pelo fogo. Deus me prova para que eu veja onde posso ir pela fé. Deus me prova para que eu descubra a minha capacidade quando eu me deixo mover pela fé. Ananias, Misael e Azarias só saberiam a capacidade de atravessar a fogueira se eles pela fé aceitassem o desafio. Jesus estava testando. O Senhor testou a Abrão quando disse: vai a Moriá e me experimenta teu filho, e me entrega teu filho em holocausto. Você já parou para analisar que o processo que você está vivendo pode ser apenas Deus experimentando você, te passando pela moinha, te passando pela bigorna, te passando pelo processo, para te mostrar o nível que você pode ir se ousar confiar nele. Aleluia! Não há limite quando você ousa confiar e depender de Deus. Se você ficar olhando as ondas, você afoga. Lembra de Pedro? Ele vai caminhando sobre as águas, mas a Bíblia diz que quando Pedro para olhar as ondas, ele sucumbe. Neemias 4. Em 52 dias, o povo construiu a muralha de Jerusalém e só faltava reparar as brechas, fechar as colunas, as vigas e arestar as portas. Mas a Bíblia diz que de repente eles chegaram para Neemias e disseram assim: não dá para construir mais. Neemias perguntou: não dá para construir mais por quê? Vocês já levantaram o muro? Só faltam as colunas, o arestamento das portas. E eles dizem: porque existe muito entulho. Se você ficar olhando o entulho, você para a construção. Se você ficar olhando o entulho, você para a obra. Se você ficar olhando os tropeços, você esquece os acertos. Se você se concentrar nas derrotas, não enxerga as vitórias. Se você entender que é cego e não entender que você ouve, Jesus passa e você não percebe. Eclesiastes capítulo 11 versículo 4 diz que aquele que observa o vento não semeia. O profeta Zacarias no capítulo 4 versículo 10 diz assim: não atenteis para o dia das coisas pequenas. Não fique preso porque você tem pouco. Levanta a cabeça. Não desista porque alguém disse que você não vai conseguir. Avance. Você está sendo testado e a vitória é daquele que permanece. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, vamos aprender algumas coisas aqui. Jesus queria ficar só, mas vem uma multidão.
Apesar de ele querer ficar só, e ele poderia ignorar a multidão, ele é movido de íntima compaixão por ela. Porque Deus está ensinando que quando você precisa de misericórdia, você deve exercer misericórdia. Quando você precisa de ajuda, você precisa exercer ajuda. Quando você precisa de socorro, você deve oferecer socorro. Agora, a Bíblia diz que Jesus está testando os discípulos. Onde compraremos pão? E eles não enxergam e dizem, como comprar? É como se, eu imagino Jesus dizendo, eu não perguntei a vocês como, eu perguntei onde. O que Jesus queria, na verdade, ali, era despertá-los para a impossibilidade. Não havia como comprar pão naquele cenário. Um milagre se torna necessário. Aí surge na mão de alguém a semente do milagre. Surge na mão de alguém a semente do milagre. Versículo 9. Chega para Jesus André. E André até parece que vai acertar, pastores. Porque André chega e diz assim, Senhor, eis aqui um rapaz. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Estava indo bem. André achou a semente e desprezou a semente. Ele diz, há um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, devia ter parado aí. Aí ele vai e diz, mas o que é isso para tanta gente? André era discípulo, Pedro era discípulo, Filipe era discípulo, mas não tinham a semente do milagre. Eles não conseguiam enxergar a semente do milagre, não conseguiam entender que é das pequenas coisas que Deus faz as grandes. Aleluia! E é interessante porque pão de cevada, querido, era o pão dos pobres. O Império Romano passava a carruagem jogando pão de cevada na rua para os pobretões, para aqueles que estavam em estado de miséria. Era o pão dado para aqueles que não tinham o pão nosso de cada dia. 2 peixinhos, tem pregador que fala 2 peixes, não são 2 peixes. Se você falar 2 peixes, eu penso num surubim, eu penso num tambaqui. São 2 peixinhos, é uma espécie de sardinha, de piaba, que o pobre ia no mar da Galileia, pescava, colocava para secar, a fim de comer tostado pelo sol. Pão de cevada com uma pitadinha de peixe tostado pelo sol. Aquele menino, portanto, não é um menino que tem de sobra, é um menino pobre. Se ele tem 5 pães, é provável que aquele não era o pão do dia, era um pão que ele já vinha guardando. Talvez o pão que ele pegou para levar para casa, para seus irmãos, quem sabe. Mas o fato é que ele tem a semente. Ei, não importa quantas vezes você vai na igreja, se você não identifica a semente que Deus te deu, você volta reclamando todo dia do deserto. Gente que não percebe a semente do milagre, todo dia reclama da mesma coisa. Eu lembro de uma irmã, eu pregava todos os dias naquela igreja, todos os dias de terça naquela igreja. E essa irmã toda terça-feira depois do culto chegava e dizia assim, pastor, faz uma oração pelo meu ombro. Irmão, não foram menos de 8 anos, 10 anos, toda terça-feira. Um dia eu estava cansado, aquele dia que você está meio arrojado, e eu falei assim, minha irmã,
toda terça-feira há quase 10 anos eu oro pelo seu ombro e não sara, e a senhora não aprende a orar sobre isso. Ela fez assim: não venho mais nessa igreja. E não veio mesmo não, sumiu. Eu disse: Jesus, perdi a irmã só porque eu não fiz uma oração pelo ombro da irmã 10 anos depois, orando toda terça. Aí eu descobri com o diácono, descobre onde aquela irmã mora, diz para ela que eu vou orar pelo ombro dela na casa dela. Aí a irmã reapareceu na igreja. Presta atenção, sai da crise. Crise tem tempo determinado. Você não pode viver o resto da vida na prova, na pendenga, na miséria, na pindaíba. Descobre a semente do milagre. Deus colocou alguma coisa em tua mão para gerar o milagre que você precisa. Aleluia! Eram discípulos, mas não enxergavam a semente. Não adianta, querido, se você sair da linha da compreensão do que Deus te deu, vão te confundir. Você lembra de Agar? Quando Agar ficou grávida de Abraão, com permissão de Sara, a Bíblia diz que Agar esnobou de Sara. Por que ela esnobou? Porque Sara é a senhora, mas é estéril. Eu sou escrava, mas estou grávida. E naquele cenário, estar grávida, querido, era o ápice da bênção de Deus sobre a vida de Agar. Era assim que era compreendido. Quando Agar se vê grávida, Sara estéril, Agar ameaça Sara e diz: vou embora. Aquilo era um jogo de manipulação diabólica, porque Agar sabia que se ela fosse embora com um filho de Abraão no ventre, a probabilidade era de que Abraão se desestabilizasse e fosse atrás. Essa era a manobra. Mas só que quando chega lá no deserto, acabou o pão e acabou a água. Aí o anjo aparece para Agar e diz: volta para a tua senhora, porque você tem a gravidez, mas ela tem a promessa. A promessa é com ela, a aliança é com ela. Presta atenção, quem tem a promessa não precisa se abalar na hora da pressão. Você tem a promessa. Provoca aí alguém, se dá uma pontada de dedo para alguém e diz: você tem a promessa, você tem a promessa. Se sair da linha da promessa, trava tudo. Descubra a semente, o que Deus te deu. Pastor, são apenas pães de cevada, são apenas peixinhos. Não importa, vem aí, mais uma lição. Se são apenas pães de cevada e peixinhos, dê a Deus aquilo que você tem. Vou repetir porque quase ninguém ouviu. Dê a Deus o que você tem. Deus não vai pedir de você aquilo que você não tem, mas o que você tem, disponha para Ele. A Bíblia diz no versículo de número 10 e no versículo de número 11 que o menino dispôs o que ele tinha nas mãos de Jesus. Ei, eu preciso que você me entenda. Pega o que você tem e coloca nas mãos de Jesus. Disponha para Ele os seus talentos, os mais singelos possíveis. Você vai perceber que o Senhor contempla a nossa entrega. O Senhor contempla a nossa resignação. O Senhor valoriza a nossa rendição. Eu lembro-me de uma certa feita, muitos anos atrás. Eu fui pregar em Aracaju, Assembleia de Deus de Aracaju. E eu tinha 2 prestações da minha casa que estavam atrasadas, e era uma dívida de R$ 2.756.
Era uma dívida estupenda. Eu estava extremamente preocupado com aquilo. E quando eu cheguei em Aracaju e preguei no sábado à noite, presta atenção nisso, era na época do VHS. Alguém lembra disso ainda? Da fita VHS? Alguém ainda sabe o que é isso? Era na época da fita cassete. Alguém sabe que negócio é esse? Só para você ter uma ideia de quanto tempo faz. No sábado à noite, eu vendi R$253 do meu material. Eu tinha uma dívida de 2.756 e vendi R$253. Mas ainda tinha domingo, manhã e noite, então havia esperança. No domingo pela manhã eu vim para o culto, para a manhã de escola bíblica, para a manhã missionária. Eu preguei sobre missões. E o valor que eu tinha vendido no dia anterior estava no meu bolso. Quando eu terminei de pregar sobre missões, lá vem o pastor e ele diz assim: eu quero desafiar aquela pessoa que tem fé para colocar como oferta de missões tudo que está no seu bolso. Eu disse na hora: Jesus, para que eu trouxe tudo? Eu não podia ter trazido 3 e deixado 250 no hotel. E o pastor está lá fazendo a oferta e o pessoal está vindo trazer, e eu estou aqui agoniado. Quem pregou sobre missões fui eu. Fui eu que preguei que missões é uma obra de fé. Agora o pastor está fazendo um desafio. Eu tenho 253 no bolso, mas eu tenho 2.756 para pagar. Em dado momento eu parei e disse assim: Jesus, é o seguinte, 253 não paga a conta, então eu estou levando para o teu altar. E depositei. Mas eu depositei acreditando que Deus ia abrir as portas e a minha caixa de material ia vender toda. E quando foi domingo à noite, quando terminou o culto, e olha que eu preguei parecendo um pregador. Quando terminou o culto, que eu encostei na mesa para ver quanto tinha vendido do meu material, acredite se você quiser, o milagre aconteceu. Não tinha vendido uma fita cassete. Peguei minha mala, arrumei as minhas coisas, fui para a rodoviária, entrei no ônibus, vim para a Feira de Santana, sem absolutamente nada, para pagar a minha conta. Na sexta-feira, eu viajaria para Rondônia, uma cidade chamada Jaru, pastor Manuel Cardoso. Na terça-feira, pastor Manuel Cardoso me ligou e disse assim: pastor Josué, a passagem de Salvador para Porto Velho custa R$2.738. Presta atenção, a minha conta a pagar eram 2.756. Ele disse: a passagem de Rondônia, de Salvador para Porto Velho, custam R$2.738. Eu vou depositar o dinheiro na tua conta e você compra a passagem aí. Presta atenção, eu não podia usar o dinheiro, era o dinheiro da passagem. Quando eu liguei para a companhia aérea para emitir a passagem, a atendente disse assim: seu Josué, a companhia aérea está lhe oferecendo um bilhete ida e volta para qualquer lugar do Brasil na data que o senhor preferir. O que Deus estava fazendo comigo? Porque o pastor não emitiu a passagem lá, ele mandou emitir aqui. O Senhor já estava trabalhando. Por que essa companhia aérea acha de me doar uma passagem ida e volta? Porque Deus já estava movendo as águas para dizer: quando você me entrega os seus 5 pães de cevada e os seus 2 peixinhos, eu te ofereço o oceano, porque eu sou dono de todas as coisas. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode celebrar ao Senhor, aleluia. Eu já vou terminar, mas o que eu quero é que você saia daqui nesta noite sabendo que há provisão de Deus para a sua vida no deserto. Penúltimo lugar, vamos aprender uma lição.
Tem um provérbio popular que eu quero fundamentar aqui. Diz assim: o pouco na mão de Deus é muito. Presta atenção, entregou o pouco que tinha na mão de Jesus. Versículo 11. Quando entregou a Jesus o pouco que tinha, eu gosto demais dos detalhes de Jesus, porque a primeira coisa que ele diz assim: manda o povo sentar, fazer reclinar o povo. Lição: quer milagre? Quem quer milagre, levanta a mão. Jesus diz assim: larga de histeria, para de fazer barulho, senta, te aquieta, para de reclamar, para de murmurar, para de choramingar, senta, manda o povo sentar. Segundo, não senta de qualquer jeito não, senta em grupos de 50 e 100. Por quê? Porque Deus trabalha onde há ordem. O milagre não se faz no meio da bagunça. No meio da bagunça é lugar de rato, barata, aranha. Deus não opera na bagunça. Se você quer um milagre da sua loja, um milagre na sua empresa, um milagre na sua vida, comece a colocar as coisas em formato, em ordem. Dê organização ao seu ambiente. Para que milagre no meio da bagunça? Você não vai encontrar. O milagre está acontecendo e se perdendo no meio da turbulência que você está causando. Então, manda a multidão sentar. Senta de forma ordenada. Aí Jesus, diz o texto, toma o pão e dá graças. Versículo 11. Olha para mim. Ele não deu graças depois do milagre, ele deu graças antes do milagre. Aprende a confiar em Deus de tal forma que você consiga agradecer antes de receber. Alguém me entendeu aí? Ele deu graças. E quando ele deu graças, a Bíblia diz que ele mandou repartir a cada um. Agora, tem algo muito interessante no versículo de número 12, que cada um come ao ponto de sobejar. Mas a Bíblia diz, versículo 11, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Cada um comeu o quanto quis. Porque está na mão de Jesus. Ele não te dá limitado, ele te dá. Mas aí vem mais uma lição que Jesus quer dar para nós. E essa é uma taboca, desculpa o termo, esse termo é lá do Angico. É uma taboca na orelha da gente, é um peteleco na orelha dos desavisados. Porque Jesus vai nos ensinar agora o seguinte: se você recebeu o milagre, levanta assim a mão comigo, faz assim. Eu vou profetizar. Se você recebeu o milagre, quando você recebe milagre, o milagre vai chegar na sua vida, o milagre vai chegar na sua casa. Presta atenção, Deus vai te surpreender. Mas vem a lição: corte o desperdício. Corte o desperdício. Versículo 12, Jesus diz assim: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Quem desperdiça milagre revela que não valoriza a bênção recebida. Você joga comida fora, você deixa a sua roupa mofar sem uso e não investe em alguém.
sua sandália, seu sapato desmancha, ressecado, você não usa e não dá para alguém. Deus não pode abençoar quem não valoriza a bênção recebida. Corte o desperdício na sua vida. Rejeite a bagunça. Para com esse negócio de colocar no prato a comida para 3, você é só um, e o que sobra você joga fora. Para de ir no shopping, comprar uma meia e sair de lá com 10 sacolas. Faz um levantamento em casa do que você tem e que não te serve e que não te usa, e destina, dá para alguém, supre alguém, seja bênção na vida de alguém, mas larga mão dessa mania de desprezar o que Deus te deu. Quando a porta fecha, quando a dificuldade vem, você diz assim: antigamente a gente jogava leite até para os porcos, agora não tem nem para nós. Exatamente. Porque não aprendeu a valorizar. Jesus recolhe tudo que sobrou, para que nada se perca. E o que é interessante, a Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos de pães. Não diz que eles de pedaços de pães. Não diz que eles recolheram pães e peixes. Por que o peixe não? Porque o peixe se perderia, apodreceria, não aguentaria alguns dias guardados, mas o pão poderia ser transportado, poderia ser levado. Em nome de Jesus Cristo, aprende a lição da provisão de Deus. Quando Deus te dá provisão, Ele não te dá para você desperdiçar. Alguém aqui entendeu? Aprenda o princípio. E é interessante que o texto diz que sobraram 12 cestos cheios. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem serviu a multidão? Quem serviu a multidão? Os discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Quantos cestos sobraram? Você acha que aqueles cestos que sobraram eram para quem? Lá atrás eles disseram: não tem dinheiro que dê para alimentar a multidão. Jesus agora está dizendo: se vocês aprenderem a confiar em mim, eu ensino a vocês que eu sou o dono da abundância, e eu dou para alimentar a multidão, e não esqueço de abastecer vocês. Quando você serve o reino trabalha por você. Quando você serve a multidão, Deus supre a tua necessidade. Aprende a cuidar das ovelhas, que Deus cuida de você. Aprende a servir a Deus, e Deus coloca as riquezas da terra em teu favor. Serve a multidão, recolhe o que sobrou. Provoca de leve a pessoa, se tiver alguém do seu lado aí, o seu marido, deve ser seu filho, sua filha. Diz aí: parou o desperdício. Fica de pé, por favor. Deixa eu te dizer uma coisa para a gente concluir orando. No versículo de número 14 diz que os homens, quando viram o milagre que Jesus operara, versículo 15, vieram para arrebatá-lo, a fim de o tornarem rei. Mas ele se retirou dali e ficou só. Sabe o que é interessante? Jesus continuou só depois do milagre. Nós, depois de grandes operações, somos dados às festas. Depois das grandes conquistas, marcamos um churrasco, marcamos uma festa. Jesus, depois do milagre, continuou só. Ele veio para ficar só, atendeu a multidão e continuou só.
queriam levá-lo à força, diz o texto, para torná-lo rei. Mas aqui vem mais uma lição que Jesus nos dá: não confunda posição espiritual com posição social. A missão de Jesus era ser rei dos reis e não rei da Judeia, salvar o mundo e não governar a Judeia. Ele veio para resgatar o pecador das trevas e não os judeus do império de Roma. Jesus não confundiu, ele entendeu que a autoridade que o Pai lhe dava, que a unção que o Pai lhe dava, que os milagres que ele operava, não era para serem convertidos em interesse humano. A perspectiva era espiritual e o plano era espiritual. Quando nós nos enganamos e confundimos, e pensamos que os privilégios espirituais que Deus nos dá são para mudar o foco, nós perdemos o norte. Você precisa identificar o propósito de Deus na sua vida. Quando você identifica o propósito, ninguém te confunde. Jesus não se deixou confundir. Jesus não se deixou desviar daquilo que era a sua meta. Permaneceu firme no propósito. Mas espera aí, o que é melhor? Não é sentar no trono de Roma na Judeia, ou assentar para ser rei da Judeia, trocar pela cruz. Se o plano de Deus agora é a cruz, que o plano se cumpra, porque depois da cruz, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores reina para todo sempre. Só quem pode dar glória a Deus, só quem pode diz aleluia, só quem pode aplauda ao Senhor. Há um milagre para a sua vida. Pelo amor de Deus, eu falei que há um milagre para a sua vida e você nem disse amém. Agora, a lição que o Senhor está nos dando é: pega os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos, pega o pouco que você tem e disponha para Deus. Deixa Ele operar na sua vida a partir daquilo que Ele te deu. Não vai na visão de Filipe e de André, que vai dar problema. Mas eles são discípulos, mas não tem pão de cevada. Filipe diz assim: 200 denários não são suficientes. Em vez de responder a Jesus conforme a pergunta, ele cria uma barreira, ele constrói uma impossibilidade. Aí vem André, achou a semente, mas não enxergou. Tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Quantas vezes você perde a fé porque alguém que você julga mais espiritual, mais cheio de autoridade, mais perto de Deus, vem e desmancha a tua convicção daquilo que Deus vai fazer? Para de ouvir Filipe, para de ouvir André, para de ouvir aqueles que são discípulos, mas não têm discernimento da semente. Foca em Jesus, porque quem faz o milagre da multiplicação é Jesus. Soberano Deus, tua palavra foi pregada à alma dos teus filhos. Eu te clamo agora, Senhor, que esta palavra gere vida, gere evidências na vida do teu povo. Seja qual for o deserto, a adversidade, a batalha que o teu filho, a tua filha está enfrentando, eu quero declarar sobre ele, sobre ela nesta noite o teu milagre. Aquilo que nós temos, Senhor, depositamos em tua mão, porque sabemos que 5 pãezinhos e 2 peixinhos na tua mão alimentam uma multidão. Então agora, Senhor, eu te clamo que o Senhor se mova em direção aos teus filhos e às tuas filhas, aqueles que estão em casa adorando ao Senhor conosco, que este milagre alcance cada vida agora, na autoridade do nome de Jesus. Quem recebe dá um brado de glória e celebre ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia.